Olá, eu sou a Kátia Campelo, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em comunicação e oratória e criadora do método Comunicação que Transforma. Hoje eu estou aqui para contar para você a minha história e como eu criei esse método que já transformou a comunicação de milhares de pessoas. Eu nasci numa família tipicamente brasileira. O meu pai é pernambucano, a minha mãe é baiana e eles se conheceram no Rio de Janeiro e tiveram 3 filhas. Uma delas sou eu, que sou a filha do meio. O meu pai, ele nasceu em Recife, numa família muito humilde, sem nenhum recurso. E na sua infância ele sofreu um acidente e nesse acidente, que para muitos a gente pode ver um acidente como algo negativo, ele teve a oportunidade de mudar a sua vida e a vida da família toda, porque ele ficou deficiente visual. Naquela época, em Recife, a família, por ser muito humilde, não tinha condições de cuidar da criança com deficiência visual. E eles encaminharam o meu pai para estudar numa escola de deficientes visuais, ainda em Recife, e essa escola entendeu que seria muito mais proveitoso para o meu pai se ele pudesse vir para o Rio de Janeiro estudar. Foi quando ele veio, estudou no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola que fica na Urca, especializada em deficiência visual, e ele conheceu a minha mãe nessa escola. A minha mãe nasceu na Bahia, e, por coincidência, ela tem uma tia que ficou deficiente visual também por um problema que teve na infância. Ela teve rubéola e naquela época, com pouco recurso, também na Bahia, as pessoas não conheciam muito a medicina, ainda não tinha o recurso suficiente para cuidar, e ela ficou deficiente visual. Essa tia da minha mãe veio estudar no Rio de Janeiro. A minha mãe veio com ela para estudar numa outra escola, mas como minha tia foi para o Instituto de Cegos, conheceu meu pai e apresentou para minha mãe. Eles se apaixonaram, começaram a namorar e tiveram 3 filhas. Uma delas sou eu, que sou a filha do meio. Quando eu nasci, eu já tinha uma irmã de 6 anos, que é a nossa diferença de idade, e como todos os filhos, eu sou super diferente da minha irmã. A minha irmã sempre foi muito comunicativa, sempre foi muito expansiva, muito festeira, e eu era exatamente o oposto da minha irmã. E muito interessante, porque as pessoas, quando me conheciam, eu sempre fui muito educada, muito simpática, sempre falei com todo mundo. Ninguém imaginava o quanto eu me sentia desconfortável de me expor, o quanto eu me sentia desconfortável de ter que falar para muitas pessoas. Quando os amigos dos meus pais chegavam à nossa casa, que minha mãe falava: "Nossa, minha filha, vai lá cumprimentar o amigo do seu pai." E eu sempre ficava muito constrangida, mas eu ia por educação. E eu cresci, fui crescendo, me desenvolvendo, sempre muito curiosa. E o meu pai, como eu já contei anteriormente, ele veio de uma família muito humilde e na profissão dele ele se destacou demais. E eu observava que tinha um ponto diferente no meu pai das outras pessoas ou dos outros pianistas. O meu pai sempre foi um excelente comunicador. O meu pai falava de uma forma, e fala ainda, meu pai é vivo, ele fala de uma forma encantadora. E aquele ponto já me despertava curiosidade. Na adolescência, eu me percebia lutando contra um movimento de introspecção, de gostar muito de ficar sozinha, de não me sentir confortável, não me sentia parte dos grupos que eu frequentava. Com 18 anos, um médico disse para mim: "Kátia, eu fiz um curso que é a sua cara e eu acredito que vai mudar a sua vida, que você precisa fazer." Eu conversava com ele sobre algumas questões que eu tinha sobre o movimento de inibição e ele me disse isso. Fui fazer, foi o primeiro curso de oratória que eu fiz. E aos 18 anos eu tive certeza do que eu faria para o resto da minha vida. Foi o primeiro curso ali. Eu já estava na faculdade de fonoaudiologia, eu estava no primeiro período de fonoaudiologia quando eu comecei a estudar oratória. Tem uma história interessante para contar, que quando eu estava no 3º período, eu sempre fui muito esquecida, uma pessoa muito esquecida sou eu. Eu montei um grupo na faculdade, numa matéria, e nesse grupo nós faríamos um trabalho escrito e esse trabalho depois seria apresentado.
e esse trabalho eu esqueci. E naquela época, já faz algum tempo isso, nós não tínhamos as formas de comunicação que nós temos hoje. Então nenhuma amiga me avisou da data do trabalho. Elas fizeram a parte escrita. E no dia da apresentação, eu cheguei à faculdade, não sabia do que estava acontecendo. Elas falaram: Kátia, como você não fez a parte escrita, você vai apresentar o trabalho. Você estudou oratória, então para você vai ser fácil. Eu fiquei em pânico, porque uma premissa básica da oratória é você falar sobre o que você domina. Por mais que a técnica funcione, e ela é maravilhosa, sim, mas você precisa conhecer o assunto. É claro que eu tinha noção do que se tratava, porque eu já estava fazendo aquela matéria há algum tempo, mas eu não sabia a fundo, eu não tinha feito o trabalho. De qualquer forma, eu aceitei o desafio. E lá fui eu apresentar esse trabalho. Pasmem, a minha apresentação foi tão fantástica que no final da apresentação a professora me convidou para falar num congresso de fonoaudiologia e depois daquele dia, todas as amigas do grupo quiseram fazer oratória. Ainda na faculdade de fonoaudiologia, eu comecei a perceber que por mais que a pessoa tivesse uma limitação física, algum problema vocal, algum problema de dicção, algum problema respiratório, a maior limitação para o indivíduo não se expor não eram questões físicas, era o comportamento, eram questões emocionais. Eu fiquei encantada com a possibilidade de entender mais o que fazia com que pessoas que dominavam o assunto, que estudavam anos sobre determinados assuntos, que tinham voz projetada, que tinham boa dicção, não conseguiam ter uma fala eficaz, não conseguiam ter uma fala eficiente. Na faculdade, eu comecei a buscar outros conhecimentos na área de comportamento. Estudando comportamento, eu percebi o casamento perfeito entre a técnica e a parte emocional. Ali começou a criação do método Comunicação que Transforma. Com 24 anos, então, eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo. Eu decidi montar o meu curso, a minha empresa. Eu não sabia por onde começar, então eu decidi dar um curso gratuito na sala da minha mãe. A minha mãe mora numa casa, eu pedi a ela que me cedesse a sua sala, eu divulguei para alguns amigos dizendo que eu faria um curso gratuito de comunicação e os amigos divulgaram para os seus amigos e essa turma lotou. Eu cobrei 1 quilo de alimento não perecível e a partir dali várias indicações surgiram sem que eu fizesse nenhuma propaganda e assim a minha primeira turma, valendo como empresa, surgiu através da indicação dessa turma que eu fiz como um trabalho voluntário, como um trabalho social. E a parte mais interessante disso tudo é que uma pessoa fazia o treinamento e indicava para uma pessoa amiga que sabia que tinha aquela dificuldade como ela, porque quem tem essa dificuldade de se expor sabe a dor que é quando você precisa falar algo, quando você precisa passar uma ideia, quando você trabalha e percebe que no seu trabalho pessoas que sabem muito menos que você são promovidas, ganham salários muito melhores porque você não sabe se comunicar. E essa primeira turma, ela aconteceu como indicação e todas as outras seguintes a ela, porque eu fiquei muitos anos sem fazer nenhum investimento em divulgação, sem fazer nenhum investimento em marketing, só através do resultado. Uma história interessante que eu quero contar é de um senhor que tinha cerca de 65 anos na época, ele era presidente de um grande banco. E ele chegou para mim, procurou o meu trabalho por insistência de um amigo dele que tinha feito o curso e sabia das limitações que ele tinha e insistiu muito para que ele viesse me conhecer. Assim que ele chegou para me conhecer, ele disse: olha, desculpa, mas o que uma menina como você, na época eu tinha só 24 anos, o que uma menina como você pode me ensinar? Eu já fiz diversas tentativas de superar esse meu bloqueio e eu não consegui. Você acha mesmo que com 24 anos o seu trabalho vai poder me ajudar? O que de diferente tem no seu trabalho?
E o caso dele era um caso interessante porque, como ele era presidente do banco, ele chegou à presidência por ser um excelente técnico. Ele não conseguia falar nas festas de final de ano, ele não conseguia falar nas reuniões, ele ficava tão nervoso que ele precisava beber. Era um recurso que ele usava. Ele, para se acalmar, ele bebia uma dose de uísque e só piorava, porque a voz dele ficava lenta, a articulação ficava prejudicada e ele não conseguia muitas vezes ter um raciocínio adequado, condizente com a função que ele tinha. E naquele momento que ele me testou, que ele fez a pergunta, eu disse para ele: faz o seguinte, não paga o treinamento agora. Você vai fazer o treinamento inteiro. E no final desse treinamento, se você perceber que o que você veio buscar, você conseguiu, você, além de pagar o seu treinamento, você dá de presente para 2 pessoas da sua família. Se no final do treinamento você não atingir o seu objetivo, você ganhou mais um conhecimento. Você vai ter acesso a esse conhecimento que eu vou te passar sem me pagar nenhum real por isso. Felizmente ele conseguiu o que ele foi buscar e ele deu de presente o treinamento para a esposa e para a filha. Eu não sei se você que está me assistindo tem filhos, mas quem não quer dar o melhor para o seu filho? E eu imagino que muito mais do que ter superado a sua limitação de exposição, de se expor, de falar em público, poder perceber que a filha que estava iniciando a sua vida profissional já começaria num outro patamar, não tem preço. Depois de tudo isso, eu recebi o primeiro pedido de proposta para dar treinamento numa multinacional. Eu fiquei super feliz. Foi muito interessante e importante aquele momento, porque nenhuma multinacional tinha ouvido falar de mim. E quando eu mandei a proposta, o RH pediu para que eu fosse até lá fazer uma reunião para me conhecer melhor. E a primeira pergunta da diretora de RH foi: Kátia, fala para mim qual a outra multinacional que você já trabalhou. Eu estava começando e eu não tinha trabalhado em nenhuma outra multinacional. Por conta desse fato, ela não contratou o meu treinamento. Eu fiquei super frustrada, mas isso foi interessante, foi importante acontecer para que eu soubesse onde eu queria chegar. Eu queria entrar numa multinacional. Eu estava na mesa de um bar conversando com um grupo de amigos, cerca de 10 amigos. Chegou uma mulher que eu não conhecia e sentou-se na ponta. Ela, ao sentar, conversou com uma pessoa do lado e eu não sabia do que se tratava. No dia seguinte, entrou um e-mail na minha caixa de e-mail e pedindo um treinamento para uma empresa. E ela dizia o seguinte: olá, Kátia, eu sou Fabiana, eu sou do RH do Abbott. Eu estava com você ontem na mesa de um bar e eu observei você falar e fiquei encantada com a sua forma de falar. Conversei com meu amigo e ele me disse, claro que ela fala bem porque ela é professora de comunicação. E eu quero te convidar, quero te pedir uma proposta para que você dê o treinamento aqui para os executivos da minha empresa. E foi assim que eu entrei na primeira multinacional. E a partir do trabalho que eu realizei nessa empresa, diversas outras empresas foram surgindo e muito interessante perceber que os RHs, eles investiam verdadeiras fortunas nos executivos para que eles fizessem cursos, para que eles estudassem, mas caía no problema da comunicação. Porque pouco adiantava o indivíduo estudar a beça, ele se desenvolver tecnicamente, se na hora de reproduzir aquele conteúdo dentro da empresa, se na hora dele expor o pensamento, ele não conseguia. Ele travava, ele ficava com bloqueio, ou ele tinha alguma característica na sua comunicação que impedia que aqueles funcionários atendessem à ordem do chefe. Através disso, muitas outras empresas me contrataram porque perceberam o quanto que o método atuava de forma a até aproveitar o investimento que os RHs faziam no desenvolvimento daqueles executivos, daqueles profissionais. E chegou um momento que eu fui convidada para ser mentora de uma ONG incrível, de uma ONG enorme que fomenta a cultura empreendedora, a Endeavor. A Endeavor, eu tenho um carinho muito grande de falar dela, porque ela tem um olhar totalmente diferenciado para os empreendedores e ela acredita no desenvolvimento das empresas, no crescimento, e ela busca perceber onde as empresas pecam,
qual é o déficit daquela empresa e observou que muitos executivos, que muitos empresários tinham um grande problema na comunicação. Então ela me convidou para ser mentora, eu fui convidada para ser mentora da Endeavor e comecei essa mentoria com uma palestra. E quando me pediram para fazer essa palestra, a queixa principal era que a Endeavor tinha no seu banco de assessorados diversos empreendedores que não conseguiam falar do seu produto. Eles adoravam o que faziam, eles acreditavam demais naquilo que expunham, que trabalhavam, mas eles não conseguiam vender de uma forma diferenciada ou conseguir um investimento ou falar com o seu cliente por conta de bloqueios na comunicação. Então essa foi a principal queixa. E quando eu preparei essa palestra, eu preparei pensando nisso, com foco de como que você pode vender melhor, de como que você pode negociar melhor e usar todos os recursos que nós temos na comunicação para atingir esse resultado, porque já é sabido. As pessoas que se comunicam melhor fecham mais negócios, têm mais habilidade nos seus relacionamentos. E essa palestra, ela foi transmitida ao vivo. Foi uma palestra que eu dei num teatro, tinha cerca de 300 ou 400 pessoas, eu não me lembro, já faz algum tempo, e ela era transmitida online. Então eu interagia com o público online. Eu recebi diversos depoimentos de pessoas que assistiram essa palestra. E é muito gratificante perceber o quanto esse método transforma, o quanto esse método faz com que as pessoas atinjam outro patamar nas suas carreiras, nas suas relações, porque uma comunicação que não é eficiente, ela acaba com os seus resultados. Então perceber, conhecer um método que faz com que o seu produto, com que o seu trabalho, com que o seu negócio possa ir para outro patamar é incrível. E o maior presente que eu tive dessa palestra foi que ela foi escolhida pela revista Exame como uma das 5 melhores palestras para empreendedores. A revista Exame percebeu a transformação que ocorreu em diversas empresas através desse método e me deu o presente de escolher como uma das 5 melhores palestras. E essa palestra viralizou. Hoje, ela tem quase 1 milhão de visualizações. Diversas pessoas no mundo inteiro têm acesso a essa palestra. E depois disso, eu tive certeza que todo mundo precisa desenvolver a sua comunicação, que todo mundo precisa conhecer esse método. E as surpresas não pararam ali. Depois de um tempo que essa palestra viralizou, eu recebi uma ligação de um futuro cliente dizendo que estava indo a Portugal numa viagem de negócios e que no avião assistiu a minha palestra. Foi quando eu descobri que a Latam escolheu a minha palestra para disponibilizar para os seus clientes, porque diversos executivos viajavam diariamente de avião e a Latam, o grupo Latam, considerou importante dar acesso a esse conhecimento para os seus clientes. E essa palestra, ela foi muito importante também para que eu acreditasse no poder de transformação de um curso online, de um curso digital. Eu sou de uma época que isso não existia, que os cursos eram presenciais. Hoje não. Hoje muitas pessoas já migraram os seus negócios para o digital, mas na minha época não. Eu duvidava demais que isso pudesse trazer um bom resultado. Mas depois de todos os depoimentos que eu recebi, depois de tantas pessoas me pedindo para gravar cursos, para gravar palestras, para gravar aulas, eu tive certeza que era possível um ótimo resultado através do digital. E como esse universo era muito novo para mim, eu precisei estudar bastante e num dos cursos eu fiz uma viagem a Nova York e fui conhecer a Universidade de Colômbia. Eu me lembro que estava na universidade e observei vários jovens no corredor da universidade treinando a sua oratória. E quando eu voltei ao Brasil, eu conversando com um outro mentor da Endeavor, eu disse para ele: nossa, eu fico tão triste por saber que lá fora, aqui nos Estados Unidos, que em Harvard, por exemplo, para você entrar em determinados cursos, você precisa ter no seu currículo um curso de comunicação, um curso de oratória. Você não pode acessar esse curso de Harvard sem saber falar em público. E me deixava muito triste perceber que um povo tão expressivo como o nosso, como os brasileiros, não
valorizavam, não sabiam disso, não investiam no desenvolvimento da sua comunicação. E ele perguntou para mim: Kátia, e o que você faz para mudar essa realidade? Mais uma vez eu constatei quanto era importante fazer com que mais pessoas tivessem acesso a esse método, mais pessoas tivessem as suas vidas transformadas e, quem sabe, mudar a realidade de um país através da comunicação. Estava tudo preparado, eu já sabia o que fazer, como fazer, quando eu engravidei da minha primeira filha. E não foi uma gravidez planejada. Eu recuei. Eu precisei adiar esse projeto porque eu já tinha visto o poder de um vídeo que viralizou e eu não conseguiria responder a todas as demandas que surgiriam depois que eu lançasse o projeto para valer. Eu continuei com o curso presencial. O curso presencial já me dava um ótimo retorno financeiro, eu já tinha um nome consolidado no mercado, mas a ideia do curso online não me abandonava. Eu tinha certeza absoluta que eu precisava investir nisso. Não só por conta de todo o retorno financeiro que o curso online traz, mas por conta da minha missão. Porque lá atrás, quando eu comecei, o meu objetivo principal era fazer com que milhões de pessoas tivessem suas vidas transformadas. Era fazer com que as pessoas não se limitassem, não sentissem o que eu sentia. Aquele medo do olho do outro, o medo do que as pessoas iam pensar. Muitas vezes eu tinha uma ideia incrível e não falava. E vinha uma outra pessoa, falava no meu lugar e era reconhecida por isso. Então eu tinha certeza absoluta que a minha missão de vida era levar isso para milhões de pessoas e que eu não conseguiria fazer dessa forma no presencial. Então essa ideia não me abandonou. Eu retomei esse projeto e eu engravidei novamente. A minha segunda gravidez, o meu filho Tomás. O Tomás nasceu e agora a minha demanda não era só de uma filha, de um filho, eram 2 filhos. Mais projetos, continuava com as empresas, continuava com a pessoa física, continuava precisando viajar para treinar políticos de outras regiões e o projeto online ficou na gaveta. Eis que o mundo vive uma pandemia e nós somos tomados pela necessidade de uma comunicação digital. Não tem mais como escapar. Eu preciso lançar o meu curso online. Então, a partir de agora, eu tomei a decisão de compartilhar com vocês esse método que eu amadureci nesses 23 anos de experiência. Esse método que eu testei em milhares de pessoas, que eu percebi o quanto que a vida foi transformada, não só para que essas pessoas ganhassem mais ou que tivessem cargos melhores, mas que elas se sentissem melhores com elas mesmas, para que elas pudessem ter a verdadeira liberdade, que é a liberdade de ser diante de qualquer pessoa, que é poder olhar nos olhos de qualquer um e dar o seu recado. Por isso, se você acredita que pode melhorar a sua comunicação, se você acredita que pode transformar a sua vida através da forma como você se expressa, me acompanha nas redes sociais, me manda suas dúvidas, fala para mim sobre o que te limita, o que te impede de se expor. Hoje eu contei a minha história, agora eu quero conhecer a sua.